Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como todas as segundas-feiras, através do seu televisor e do seu computador. Um programa que, claro, você sabe, agora às vezes é ao vivo e às vezes algumas vezes estamos precisando reprisar alguns programas que já fizemos em função da minha mudança para São Paulo. Bom, mas eu nem preciso falar isso para você, porque você está me acompanhando na rede social, você está sabendo como está o formato do Sexo, Arroz e Internet, e o próximo da semana que vem é aquele face-to-face que você espera com tanto carinho, que eu sei porque eu também faço com muito carinho. O Sexo, Arroz e Internet de hoje, pesando todas as circunstâncias, você que me acompanha na rede social sabe, de tudo que nós passamos nessa semana, a nossa cidade passou, eu passei essa semana, meu filho passou, enfim, do pesar que todos nós estamos sentindo, foi elaborado delicadamente, carinhosamente, pensando num assunto em que você seguramente está pensando também. Algum que você, em algum momento, já perpassou por esse assunto. Já debateu com um colega, com um vizinho, com um amigo. Mas o importante é que o Sexo, Arroz e Internet faz isso. Ele traz especialistas e coloca dentro da sua sala, para que você comece a pensar através da visão que essas pessoas têm no exercício, na prática da profissão que escolheram. Não é bacana? Bacana, né? O programa de hoje vai te convidar a ficar preso. Mas vai te convidar a ver esperança também nessa sensação de estar preso. Porque existem pessoas que acreditam que muito além da liberdade está a confiança que elas têm em vocês. Ficou difícil, né? Ficou complicado, mas vem comigo porque nós vamos falar sobre o sistema carcerário. Nós vamos falar de gente que aposta na liberdade. Bacana, né? Então vem comigo porque começa agora mais um Sexo, Arroz e Internet e eu já vou logo apresentando os meus convidados. Aqui ao meu lado direito eu tenho Vanessa, eu não vou trocar o nome das duas, espera aí, porque eu troquei o sobrenome o tempo inteiro. Vanessa Tomás, que é coordenadora, é diretora, dá a sua especificação direitinho, o que você faz no Presídio Feminino em Ribeirão Preto? Sou diretora do Núcleo de Reintegração e Atendimento à Saúde. Diretora do Núcleo de Reintegração e Atendimento à Saúde na Penitenciária Feminina de Ribeirão Exato. Preto. Vamos começar por aí já, porque você deve estar se perguntando, mas tem penitenciária feminina em Ribeirão Preto? Sim. Pois é, eu também não sabia. Tem sim, senhor. A gente já volta para falar com você. Vanessa, super obrigada por você ter aceitado Obrigada o convite, pelo viu? convite. À frente dela tem alguém que já é da casa aqui, já é um advogado nosso aqui, da casa, Dr. Daniel Ronde, que hoje, em particular, está aqui porque é vice-coordenador, é isso, né? Coordenador adjunto é o nome que a faculdade lá elegeu. Ok, né? Coordenador adjunto do GCAP. GCAP. Que vem a ser? Grupos de Estudos Aplicados da USP, né? Um grupo da faculdade ligado à Faculdade de Direito, que se busca estudar empiricamente na faculdade as questões carcerárias de execução criminal. Ok, e aí, muito obrigada, viu, Ronde, por ter aceitado o meu convite novamente de estar aqui. Ao lado dele eu tenho Cris, que eu vou chamar de Cris porque ela é muito jovem, ela inclusive foi colega de escola, vou colocar, tá? Nem é faculdade, tá, gente, do meu filho. Então, Cris Alvarez, acertei. Cris Alvarez, que desenvolve um trabalho também muito interessante, ligado, obviamente, ao sistema carcerário, que é uma oficina de literatura, é isso? Isso, eu e outras colegas, a gente faz a mediação de clubes de leitura na penitenciária feminina. Muito legal. Então, vocês aí de casa já repararam que eu reuni aqui para vocês 3 pessoas que não só acreditam na reintegração, na reestruturação, vamos colocar na reformulação da humanidade dessas pessoas que por alguma razão estão dentro de uma penitenciária, como também se prontificam a estar lá com elas, do lado de dentro, desenvolvendo algum trabalho acreditando nisso. Então, muito bacana e vocês devem estar super confortáveis achando, vamos falar disso, que esse é a nossa praia, nosso tema. Eu quero começar por aí, obviamente o viés é esse, mas de uma forma diferente. A primeira coisa que eu quero que vocês me digam, quando a gente conversa com uma pessoa, um cidadão comum, sobretudo aquele cidadão comum que hoje, na realidade do Brasil de hoje, anda com medo, preso dentro de casa, assustado, vitimado muitas vezes, assim que sai de casa, assim que entra no próprio carro, assim que vai retirar um dinheiro no banco, enfim. Esse cidadão, quando a gente fala de pessoas que cometeram delitos e estão presos, a gente ouve uma máxima que ora é dita por brincadeira, ora é dita muito seriamente, mas que existe, que é bandido bom é bandido preso.
ou bandido morto. Existe esse termo mesmo. Existe essa frase, não fui eu que inventei. Então, o que eu queria saber de vocês é por que vocês, em que momento vocês se descobriram como pessoas que não diriam uma frase como essa? Bom, eu já estou há quase 10 anos no sistema prisional, trabalhei em Santana, e quando eu cheguei, assim, o primeiro impacto que a gente tem, que eu nunca tinha acesso a esse tipo de trabalho, e nunca quis tanto ter acesso. Mas eu passei no concurso e fui conhecer para ver se eu gostava. O primeiro impacto, você fica apreensivo. Mas depois, com o trabalho diário, assim, com as presas, com o tempo vai passando, você vai tendo reconhecimento tanto do trabalho que você desenvolve com elas, como da direção e tudo. Você vai se empolgando, porque existe, sim, resultados. São mínimos, não são tão grandes quanto a gente esperava. Mas existe um retorno. Então, aí, a primeira vez que aconteceu comigo foi logo que eu entrei, assim, há pouco tempo no sistema. Você, por formação, é assistente social, sou assistente social, Vanessa? E aí, eu estava há pouco tempo no sistema, houve um projeto dentro da penitenciária em São Paulo, que eu desenvolvi, e uma reeducanda que saiu em liberdade, que era uma egressa, quando ela saiu em liberdade, ela veio me agradecer. Porque ela conseguiu um trabalho através daquele projeto. Aí você falou, opa, estou no caminho certo. Nossa, aí é muito gratificante. Aí... Eu acho que com você eu tenho que chegar um pouquinho mais atrás e perguntar, porque assim, quando alguém escolhe uma carreira como assistência social, já subentende-se, a gente já faz uma leitura de que essa pessoa tem uma vocação para assistência. Né? Ela tem uma vocação natural de acreditar muito no ser humano. Exato. É a premissa da sua formação, né? Exato. Então você está dizendo que você não pretendia trabalhar com penitenciários. Eu nunca imaginei, porque assim, todo mundo tem um preconceito, né? E, na verdade, quando se chega numa penitenciária para trabalhar, desenvolver o trabalho, é muito tranquilo e muito seguro para quem trabalha. Eu nunca tive problema nenhum, já há quase 10 anos. Então, em feminina também, eu só trabalhei em feminina. É muito tranquilo com a gente, elas têm muito respeito às presas. Vou querer saber dessa sua relação com elas, se é uma relação como as que a gente tem aqui do lado de fora, com as pessoas no cotidiano. Vou querer saber detalhes disso. Mas eu suponho, vou arriscar aqui, que você escolheu essa área porque você é assim grande, forte, né, imponente. Nada, você toda minhonzinha, quem te vê não imagina que você escolheria em algum momento trabalhar num sistema bruto como esse, né? Eu ouço muito isso. Você ouve muito isso. A sim. sua mãe é feliz com a sua escolha? A minha mãe é. A minha mãe no começo ela assustou muito. Inclusive ela me acompanhou no processo todo seletivo que tem, né, no começo. A minha mãe falava assim, você tem certeza, né? Meu pai, não vai não. Eu falei assim, não, eu estou desempregada, eu vou tentar, porque quando se forma fica difícil, né? Aí eu falei, vou tentar, e aí eu amei, assim, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não faria outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa. Posso entender, porque trabalhei muitos anos com pacientes terminais, pacientes com portadores de moléstias graves, e as pessoas me perguntavam exatamente isso. Como é que você gosta de fazer isso? Porque alguém tem que fazer. Tem, é bom, faz bem para a alma e você fazer bem para o outro. Que é uma troca, exatamente onde eu queria chegar. Doutor Ronte, outro dia eu trouxe aqui um advogado, também criminalista, para falar exatamente dessa dicotomia de se querer justiça e se trabalhar exatamente na defesa de pessoas que, muitas vezes, alegadamente, cometeram crimes. E, muitas vezes, crimes que dolam a vida de outra pessoa. Então, eu quero saber, para a gente só começar essa conversa, eu queria saber isso. Existe essa dicotomia dentro da pessoa, doutor, da pessoa não do doutor, mas da pessoa Ronde, ou não? Ou isso já está dissolvido e já está absorvido na sua função? Eu tenho uma visão, talvez como um sonhador que sou, um entusiasta do ser humano, que a gente tem sempre um lado bom das coisas. Eu costumo dizer no cotidiano do direito que as pessoas costumam tratar o preso, o carcerário, da seguinte forma: se não é meu parente, se não é meu amigo, se não é ninguém ligado a mim, eu quero que morra na cadeia mesmo. Agora, se é um parente, se é um amigo, se é uma pessoa, aí tem que se contemporizar, busca-se a justiça. Porque é muito mais fácil, é um discurso mais fácil você querer a eliminação de um problema. E não, na verdade, fazer o enfrentamento das dificuldades que se tem com esse problema. Saber estudar, talvez até como parte de assistência social, da onde deriva o problema que resulta no cárcere.
É essa expectativa que a gente na USP desenvolve na academia exatamente para estudar a fundo essa questão do cárcere. Se você citar o Nobel de 95, né, o Nelson Mandela, que passou 27 anos aí pelos regimes de apartheid preso, ele vai dizer que se conhece realmente um país quando você vai ao cárcere verificar qual é a realidade ali dos menos providos. Exatamente. E não pelo prestígio que se tem dos mais providos. Então, o cárcere hoje ele é uma realidade que, se você começa a estudar, você começa a ter indicadores absurdos. Gasta-se mais hoje com um preso do que com um estudante. Exatamente. Então, você começa a ter uma inversão de valores. Você começa a ter uma falsa sensação anestésica de que é preferível você aumentar aquela questão da pena, né, aumentar a rigidez da norma penal imposta para combater um determinado crime, ao entender, por exemplo, como é no sistema europeu, que se busca não ter as pessoas encarceradas. Nos Estados Unidos você tem aquela situação e reabilitar. Né? Então, o que nós temos uma visão, e talvez seja essa discussão que você muito bem faz nesse ambiente, é, na verdade, deixar os estigmas de lado, os preconceitos de lado e enfrentar a opinião, enfrentar o debate. Por quê? Porque quando se chega a fundo, quando se chega num debate respeitoso, Leandro, você verifica que o interesse é comum, apenas as visões diferentes. Eu entendo, mas eu vou até me justificar, porque assim, obviamente que em 1 hora de programa, o Sexo, Arroz e Internet não vai mudar a concepção de nada, nem de ninguém, porque nós estamos dentro de um novelo de lã sem fim, né? Hoje, vou citar um exemplo de onde eu quero chegar. Hoje de manhã, assistindo um programa conectado do amigo Jarney, do Zé Fernando Cavernato, pela rádio, eu escutei um comandante da Polícia Militar, aliás, quero muito que ele venha ao programa em uma outra ocasião, dizendo que assim, um dos grandes problemas do trabalho da Polícia Militar é que as pessoas que eles prendem não permanecem presos. E eu senti nisso, eu ouvi isso dele. Então, o que me ocorreu naquele momento? Existem conflitos de interesses até dentro das forças que trabalham em função do combate ao crime. Né? Porque, óbvio, se o policial vai lá, ele faz uma apreensão, ele detém a pessoa porque notoriamente ou nitidamente se cometeu um crime e tal, e a própria jurisdição, a jurisprudência não considera, atribui penas muito leves que faz com que a pessoa volte para casa imediatamente. É uma frustração. Ele devolve o delinquente, não é delinquente, como é que você me corrigiu hoje já? Devolve, reeducando. Como? Um reeducando. Isso, esse reeducando para as ruas antes que esse processo tenha acontecido. Então, aonde que a gente vai mexer, Daniel? Doutor, como é que a gente vai conseguir, qual fio que a gente vai puxar primeiro? É aquele do lar desfeito onde a pessoa veio, da favela onde ele cresceu, das dificuldades onde ele passou, ou nós vamos chegar nas companhias que ele andou na adolescência, do que as coisas das drogas, do não sei o quê, ou nós vamos chegar na polícia que não consegue manter esse sujeito preso, não tem efetivo suficiente para fazer, ou nós vamos chegar no sistema carcerário que é pobre, que vitima as pessoas que estão lá, mais ainda do que elas próprias já se vitimam, enfim. Está tudo errado. Na sua concepção, por onde começamos? Primeiro que eu não acredito nessa afirmação do comandante, queria que ele estivesse aqui para poder debater. Eu também. Eu entendo que, na verdade, não é isso que eu assisto no cotidiano do Fórum Criminal. Eu entendo que as pessoas, quando se tem fundamento, se tem uma prova válida e se existe ali um trabalho bem feito, não é outro resultado a não ser uma condenação e uma paga, né? Uma sentença a ser cumprida. Mas é um sentimento popular, isso. Sim, também o que o comandante falou. Porque assim, poxa, a pessoa fez isso, aí não, ele vai chegar lá, vai soltar mesmo. Não mas você imagina, Mara, que nós temos hoje, na sua grande maioria, hoje eu diria até 70% dos casos de prisão no Brasil, de prisões provisórias. Aí você pega a lei, que é de 1840, e ela determina que exista um prazo mínimo para que aquela pessoa seja julgada. Se nosso sistema não consegue julgar aquela pessoa, o que o Poder Judiciário entende? Que é preferível que um condenado fique solto por uma ineficiência, havendo a possibilidade dele ser um inocente,
do que eventualmente um condenado preso. Caso isolado também, doutor, desculpa a minha Sim, sem contundência, dúvida. mas caso isolado também, que eu vou pensar uma fala sua um pouquinho antes, que você disse dos bem providos e não bem providos, bem providos e não providos. Já está mudando isso, porque o que tem de bacana preso, né? Aqui na nossa cidade, inclusive, encheu Será o que Tremembé. é mesmo? Não, encheu o Tremembé, não, pelo menos bacana no sentido de grana. Então, assim, encheu o Tremembé, a gente já não está mais falando de gente tão desprovido assim. É verdade. Vamos voltar nisso. Eu acredito até que tenha sido uma mudança no rumo das coisas que aconteciam nesse país. Cadeia, e aqui as técnicas podem me dizer melhor até do que eu, né? Que cadeia eram para aqueles famosos e pejorativos 3P, né? Até outro dia eu ouvi outro dia isso. eram esses. Então, hoje, isso tem uma certa modificação. Por outro lado, a pergunta que eu te faço, e aí respondendo com a pergunta, como bem faz um advogado, será que a possibilidade de defesa que tem um desprovido é a mesma do que tem um provido, que tem o seu advogado, o seu próprio helicóptero, seu avião? Nisso a população toda concorda também, doutor. É. Então, silêncio nesse tribunal, porque eu preciso falar com ela agora. Sem dúvida. Só assim vai fazer advogado parar de falar momentaneamente. Cris, porque aí quando eu faço todas essas intervenções para o doutor Ronde, na verdade eu já tô te apresentando, porque aí tem gente como a Cris e a Vanessa que acreditam em coisas específicas que podem modificar essa história. Então, já que está lá, o sistema os prendeu, né? Eles cometeram mesmo crimes, eles foram para lá e você media uma oficina literária. Isso. Um dos clubes Confesso de que leitura. estou curiosa para saber o que te motiva, mas vai ter que ser depois do intervalo. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, porque eu quero saber da Cris o que faz uma moça jovem, bonita, nova, sair de casa, uma vez que seja ao mês, mas ir até lá e acreditar que através da leitura, através dos livros, ela pode mudar a alma humana. Cara, você que me acompanha aqui no Sexo Arroz Internet sabe que por muitos anos eu fui o único programa que dava de presente um livro para você, sabe a importância que eu dou para esse pensamento que a Cris tão bem desenvolve nos penitenciários. A gente já volta. Vem comigo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e, claro, já saiu aqui uma conversinha, um bate-papo, coisa que depois eu te conto na minha rede social, o que foi que eles falaram nos bastidores. Eles acham que é segredo, mas não é não. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao José Francisco Aguiar, é esse o nome? José Francisco Aguiar, que acaba de escrever lá na página do programa, onde está sendo transmitido o nosso programa ao vivo pelo Facebook, nos elogiando. E, estou para te dizer, viu, Francisco, que faz muito tempo que eu estou querendo desenvolver esse trabalho, é que é difícil tirar essas pessoas do ambiente de trabalho delas, que é uma tarefa muito árdua, e eles estão sempre muito ocupados. Mas muito obrigado pela audiência, fique com a gente, porque a gente vai desenvolver muito mais aqui, tá bom? Antes de voltar para os meus convidados, quero te falar de uma sensação que você já sentiu, aquela que você acorda de manhã, que você se sente presa, aquele corpo que se debateu durante a noite, durante o sono e acorda não se reconhecendo. Sabe aquela sensação? Você olha para o espelho e fala, quem é você? O que você fez comigo? Né? O que é que você está fazendo aí? O cabelo está desgrenhado, a pele está toda ressecada. Enfim, você está se sentindo um lixo.
né? Tá preso nisso? Então vamos combinar? Eu tenho a libertação para esse seu problema. Você precisa, ao menos uma vez na semana, escolher um bom salão de cabeleireiro. Quando eu falo bom, é um salão que tenha bons produtos, bons profissionais, que se recicle, que saiba o que está fazendo e mais do que isso, que quando você chegue lá assim, se sentindo um lixo, só de olhar, só de entrar, você já se sinta especial e faça com que você aposte tudo em você mesmo. Não é muito bacana você poder se cuidar com gente bacana que sabe fazer isso? Então, Estúdio DK é minha dica para você. De quebra, tem uma dica mais importante que essa. Se você for lá aos sábados de manhã, você ainda vai ter a honra de tomar um café comigo. Porque eu estou todos os sábados de manhã lá tomando um cafezinho da Didi, que está de férias, mas vai voltar. E, claro, tocando uma conversinha ali com a Denise Kia, sabendo todas as reciclagens que ela anda fazendo no mundo afora para ter o melhor serviço em termos de beleza, corte de cabelo, pele, unha, enfim, tudo que um salão de beleza pode oferecer. Estúdio DK é minha dica para você, combinado? Vai lá que você me encontra lá, tá bom? Então tá bom, vamos voltar aqui. Bom, Cris, me fala disso. Então aí você fez faculdade de Direito, você é advogada. Sou e eu tô te advogada. chamando de Cris, tá vendo? Eu tô me sentindo velha já, porque os meninos estão todos Mas crescendo, aqui não é um né? tribunal. Tô podendo- Bom, doutora Cris, né? Doutora Cris, você tem a formação em Direito. Isso. Como é que essa história da oficina surgiu na tua vida? Foi participando de um clube de leitura que existe aqui em Ribeirão, que é o Clube de Leitura Leia Mulheres, que está desde junho. E eu comecei Desse ano? Desde junho do ano passado, Do ano de passado. 2016. Eu estou me penitenciando por não conhecer esse clube. Quero conhecer, Cris. Fica o convite para Como é que é, então? participar. Como é que chama? Clube de Leitura Leia Mulheres. Leia Mulheres, tá? No Isso. finalzinho do programa a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E eu participei desde o primeiro encontro, não faltei nos encontros, e fui vendo que a leitura de autoras, ela é muito transformadora para nós mulheres, assim, ler o mundo através dos olhos Do de olhar outras de uma mulheres, outra mulher. e a gente sempre preza pela variedade dos títulos, das vivências. E, assim, foi uma troca tão grande, um encontro tão bonito, assim, de mulheres, que a gente resolveu expandir isso para outros ambientes. Vou dar uma que não de só... advogado agora e vou usar da retórica e vou falar, claro, que você faz parte do movimento feminista. Não. Gente, foca na camiseta dela, alguém aí, por favor. Alguém foca a camiseta dela, olha lá, ó. Não sou bidu, tá, gente? Eu sou só atenta. Bom, e aí você se descobriu nesse grupo, achou bacana? Sim, aí eu junto com outras duas colegas, né, que foram as criadoras do Leia Mulheres aqui em Ribeirão Preto, que é a Paula e a Dani, a gente, junto com uma outra parceira que hoje também é mediadora, a Carol, teve esse contato com a FUNAP, que é quem desenvolve os projetos na... FUNAP, que vem a ser Fundação... eu acho, antigamente tinha a Fundação de Apoio Nacional Isso, ao ao Preso, preso, né? Mas eu acho que hoje tem outro nome, né? Tá, que é outra a Fundação nomenclatura. Dr. Manuel, Isso. teve alguma alteração, mas é quem desenvolve os projetos Nas que não penitenciárias. seria de educação regular, né? Que é de competência do MEC. A FUNAP fica para preencher extracurricular. E eles já tinham o clube de leitura, junto com a palavra mágica, só que eles estavam sentindo a necessidade de outras pessoas mediarem, né? Porque por ser penitenciária feminina. E juntou nós, que já estavam fazendo Engajada essa na mediação causa de feminina. mulheres. A gente resolveu assumir isso e desde fevereiro Desse ano. desse ano, a gente está mediando os clubes no regime semiaberto, mas já com tudo certo para... Peraí, mas é no regime semiaberto, mas essas mediações acontecem Na dentro da penitenciária. penitenciária. Isso, dentro da Tá? Então não penitenciária. estou enganada em achar que você vai mesmo Não, eu até vou. lá para Nós fazer vamos. isso. Eu estou perguntando isso porque o professor esse que escreveu na rede social, que eu não conheço, quero te conhecer, tá? Vai para minha página para eu te conhecer lá também. Ele diz que ele é professor e que não tem espaço nas penitenciárias para essa educação regular. Procede isso? Ou... Na nossa penitenciária, não. Aqui na feminina, A nossa não. é a nossa feminina de Ribeirão Preto. Vamos falar disso. Doutor, existe uma penitenciária em Ribeirão Preto, uma penitenciária feminina. Onde fica? Fica no Parque Ribeirão, no bairro. No meio do bairro. No meio do bairro. bairro. Mas olha, tô para te dizer que muitas pessoas vão dizer para vocês que não sabem que ali existe uma penitenciária. Antigamente era aquele famoso cadeião, né? Cadeia de Vila Branca, né? Cadeia Vila Branca. Cadeia... Quantas detentas ela Uma consegue receber? Nós estamos com uma média de 480 presos. Tá, e quantas ela tem capacidade para receber? Porque isso é uma realidade das Bem penitenciárias. menos, com uma média de 300. Tá, então ela está sim superlotada como todas as outras. Mas não tão
sufocante como as demais. E né? ela recebe Além presas da região e de todo lugar também, da não região, é só daqui. de vários lugares, mas a maioria da região. Tá, aí você falava lá tem um espaço para educação formal. Tem espaço para educação formal. Para as presas do semiaberto tem o estudo, a escola tem aula durante a manhã e à noite para quem trabalha, porque elas trabalham fora às vezes. Doutor, explica um pouquinho, como é que é o sistema semiaberto? A pessoa pode... O sistema carcerário ele é por etapas, né? Dependendo da tipificação e da infração que aquela pessoa foi sentenciada, ela tem um início de regime. Ela pode iniciar o cumprimento dessa pena num regime mais rigoroso, que seria o regime integralmente fechado, onde ela fica realmente numa cela presa, ou ela pode iniciar no regime semiaberto, ou até mesmo em condições mais especiais que a lei favorece, no regime aberto. Fato é que se ela iniciou no fechado, que é o mais rigoroso, ela não sai do fechado para a sociedade, ela não é devolvida por um salto. Ela passa por etapas. Ela passa por etapas, como se fosse degraus para que alcançasse aquele direito de voltar, ser devolvido como melhor. Se também fosse um teste de fidelidade, Sim, tipo, vamos ver se a gente pode confiar. Porque numa segunda etapa, não cortando você, Vanessa, mas numa segunda etapa, a prisão não se dá mais pelas grades, e sim pela consciência. Sim. Num sistema de semiaberto... Nossa, mas isso é muito filosófico, doutor. Mas Funciona você na imagina, prática? funciona. Porque você imagina que um preso que saia de manhã para trabalhar fora do alcance dos muros da muralha de um presídio e retorna para a cadeia à noite, ele com certeza fugir não quer. Porque se quisesse fugir, na primeira oportunidade que chegou à rua, ele não voltaria mais. Ou ele não pode fugir, ou não teve condições. Não, mas aí ele está na rua, ele pode ser um foragido da justiça a partir do momento que ele não tem mais uma vigilância constante e a repressão de um muro. Então, neste caso, ele passa a ter uma conscientização de que ele precisa passar por aquela etapa para se ver reintegrado à sociedade. Porque ele está devendo à sociedade Sim. ainda, não significa que ele foi absorvido, entendi. Tá. Nós, no semiaberto hoje, nós temos uma média de 100 presas. O que falta hoje é empresários que buscam na unidade prisional o trabalho dessas presas. Então, nós precisamos de pessoas que voltem o olhar para isso, porque elas trabalham, como todo o pessoal, em produção, ou em várias partes. Elas têm oficinas de TO lá dentro? Como é que funciona? Elas têm curso de pintura, de residência, elas fazem isso, mas sem nenhum recebimento. Então, elas saem por ordem judicial, aí fazem o trabalho e retornam no final da tarde. Tá. E é como nos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos, salvo engano, até onde eu me lembro, quando a pessoa comete um crime, ela até, nesse sistema, ela pode até sair para buscar um trabalho, mas a carta, ela tem que ser acompanhada por alguém, por como se fosse um agente. Um agente que cuida disso para ela e consta isso na documentação de emprego dela de que ela é uma ex-presidiária. Isso... Ou ele pode ser contratado sem essa referência. Por exemplo, ele pode arranjar... Eu posso contratar para trabalhar, por exemplo, na minha empresa, alguém que eu não saiba que está em regime semiaberto? Não, isso não. Não, isso não consegue, não dá para acontecer. Não, para o trabalho, é todo um processo que a empresa faz um vínculo com a penitenciária. Com a penitenciária, é isso que eu queria saber, não é por conta deles. A custódia é nossa, a custódia é de responsabilidade nossa. Então, por exemplo, uma empresa de produção aqui de Ribeirão contrata as 100 empresas do semiaberto para trabalhar em produção de qualquer coisa, assim. E aí, aí essas presas saem para trabalhar, vai uma agente penitenciária acompanhando, e é isso que o doutor falou, né? Elas têm a consciência de que mantendo o comportamento, mantendo-se vivendo bem em sociedade mais ampla, ela tem a chance de uma progressão para o regime aberto. Mas eu estou para te falar, Vanessa, que é um pensamento corrente, popular, inclusive, de insegurança muito grande quando em determinados lugares sabemos que estão trabalhando presidiários.
sobretudo aqueles que não são nem eles ainda são, Sim. né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo recente que aconteceu em Ribeirão Preto, que é dentro do espaço público, inclusive, que é o Museu do Café. O chefe que era do Museu do Café, o antigo chefe do Museu do Café, dava essa oportunidade para presidiários que iam até lá para fazer a limpeza, a manutenção e etc, Sim. etc. Houve uma problemática que envolveu um roubo de coisas importantes lá dentro e etc, etc. E muito se insinuou de que poderia ser daí a origem do problema, né? Eu não vou nem dizer nomes, nem vou dizer de onde vieram essas acusações, mas houve sim essas acusações, inclusive tentando imputar culpa ao próprio rapaz que empregou esses presidiários. Quer dizer, olha, ele é da responsabilidade, porque foi ele que botou essas pessoas lá dentro. Então, que fique claro, a custódia continua sendo de vocês. Nossa, Tá. é nossa. Enquanto não sair em regime aberto, que é liberdade, ela é sob nossa custódia, que ela vai trabalhar. Entendi. E nós nunca tivemos problemas com presas nenhuma. Elas pintaram escola, a Casa das Mangueiras recentemente. Eu soube disso. Então, assim, elas fazem Qual direitinho o você trabalho. consegue pincelar um panorama mais ou menos de qual é o crime mais recorrente entre elas? 90% é tráfico de drogas. Que elas acabam servindo os parceiros também. Exatamente. A mulher é muito induzida pelo parceiro, né, a cometer o crime. Às vezes nem não parte dela, ou é por um amor maior. E aí que já me leva direto para a Cris. Cris, enquanto filosofia de vida, já que você é feminista, faz parte do movimento feminista, corresponde a esse pensamento? Quer dizer, existe esse abuso de gênero também para justificar os delitos na área das mulheres entre as mulheres? A gente não tem muito contato com cada caso, né? O caso processual que aconteceu, que elas foram presas. Mas a gente acredita que tem. As relações são muito claras, assim, quando a gente às vezes para um pouco a mediação, vai conversar, é bem nítido a questão de gênero dentro da vivência delas. Assim. Houve um caso aqui que eu assisti pela televisão a passando, confesso que eu não assisto muito TV, não assisto programas, nem o meu, não, mentira, gente, o meu eu assisto. Mas assim, houve um caso recente, que eu vi nos noticiários, de uma mulher cujo o marido que estava preso recebeu uma visita íntima de uma colega, e ela descobriu. Acontece. E aí ela fez um auê com a tal da moça que foi visitar o marido que estava preso e acabou presa também porque ela fez coisas absurdas. Sim. Não sei se vocês tiveram notícia disso. Não, eu não. Eu estou tocando nesse assunto porque quando a gente fala de reintegração, não sei o que, eu queria fazer essa pergunta. A visita íntima faz parte desse entendimento, doutor? Não precisa nem ser a visita íntima, basta vocês, o cidadão comum, verificar, por exemplo, a fila de entrada numa cadeia masculina e a fila de entrada numa cadeia feminina. Exatamente. Se você chegar numa cadeia masculina, você verá esposas, irmãs, mães, fazendo uma fila já no primeiro horário para que faça a visita ao detento preso homem, e não verá a recíproca num presídio feminino. Está aqui a doutora Vanessa, que poderá atestar que pouquíssimas pessoas são visitadas quando é a mulher que está presa. Nem pelos filhos? Pouquíssimo, A né? maioria prefere que os filhos não vão visitar por conta do ambiente. Do ambiente denegrindo que é a cadeia. Assim, na minha vivência, até assim, no fundo elas querem a visita. Então, acho que todo mundo tem essa carência. E a mulher mais ainda, né, por questão afetiva. A mulher, quando ela vai presa, ela leva consigo a família, os filhos, todo um histórico. O homem, ao meu ver, ele não leva nada. Ele não tem preocupação nenhuma. Ele vai encontrar a turma lá dentro. Ele não tem preocupação nenhuma, na verdade, assim, a maioria deles, na verdade, não são todos. Não tem preocupação com o filho, porque a mulher vai levar. Ela vai mais ou menos como o sistema familiar, quando o marido vai trabalhar e fica, aspas, tranquilo, porque ele sabe que toda a estrutura familiar vai estar sendo gerida pela mulher. Então, ele faz com que a mulher leve a família até lá, a penitenciária. Já a mulher já não tem quem faz isso. Ou o companheiro está preso também, ou a família, aqui na penitenciária feminina, são presas muito carentes financeiramente, que vem de uma vivência muito, muito pobre. Que é uma realidade muito bem brasileira, humilde. né? Toda essa... Vou ter que te interromper, que a gente vai ter que ir para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, eu quero conversar com cada um deles, porque eu quero entender direitinho como é que funciona a oficina, como faz para que as pessoas possam se voluntariar para poder trabalhar junto, bem como
contar para vocês que a Vanessa não está aqui à toa, só para dizer que ela está ali há 10 anos e ela fala, nossa, penitenciária, estou sentindo muita firmeza ela veste a mesma camisa. Mas é porque também lá ela vai desenvolver uma coisa, está sendo desenvolvida uma coisa muito interessante que vocês vão gostar de saber, se é que já não sabe. E o Dr. Ronde, quero saber um pouco mais sobre esse grupo de estudo a respeito das problemáticas desse mundo carcerário. Então, a gente vai para o intervalo comercial e volta rapidinho, porque tem muita coisa para a gente conversar. Volta logo, toma água e volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e agora é um momento bastante oportuno para a gente conversar sobre saúde. Lembra que a gente conversa sempre na volta desse bloco? Que eu preciso chamar você, uma atenção para você. Vem cá, vem cá. Você tem assistido televisão, né? Não tem assistido, mas você tem família. Então você, vez ou outra, claro, alguém da sua família adoeceu. Você já passou por isso, está passando por isso? Você já procurou o serviço de saúde, o público? Já viu como é que é, né? Você já sabe, nós tivemos aqui a semana passada, o secretário da Saúde estava aqui, dizendo a dura realidade, que obviamente eles estão trabalhando, estão dizendo que estão trabalhando para consertar tudo isso, mas ainda estamos longe de ser o ideal. Então pensa bem, você tem família, você ama a sua família, você quer o melhor para ela, somos mortais, estamos sujeitos a uma série de problemas que podem nos acometer de repente, de saúde. Então você precisa de um plano, né, cara? Vamos combinar nós, eu e você e eu, você precisa de um plano. E não é um plano de saúde que eu estou falando, é um plano B mesmo, aquele que vai resolver a sua vida e pode salvar a vida de quem você ama, caso você o tenha. Então tá, o meu, só para você saber, é a Unimed. Você mora em Ribeirão Preto? Se você está em qualquer lugar do Brasil, quando você entra numa cidade, já tem aquele outdoor alentador dizendo, fique tranquilo, aqui tem Unimed. E é verdade, porque lá estão os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores equipamentos e mais do que isso. Você vai conseguir a assistência médica pertinente ao problema que você tem. Lembra? Isso nos remete a uma questão que a Prefeitura vem enfrentando aí com um centro de especialidades que ela quer criar. A gente vai fazer um programa sobre isso. Então, a nossa dica é sobre Unimed. Faça um plano para a sua família, faça esse carinho para a sua família, como o Sexo, Arroz, Internet e eu fazemos. Combinado? Vamos voltar rapidinho aqui. Quero saber de vocês, falávamos dessa questão da penitenciária. A feminina, eu tenho que voltar nesse assunto, a feminina de Ribeirão Preto para mim é uma novidade. E aí você disse que a maior parte delas é comprometimento que tem relação a ver com as drogas. Sim. Mas obviamente tem ali mulheres que estão cumprindo pena por homicídio, por exemplo. Exatamente, tem sim. Né? Assim como no projeto que você desenvolve também. Sim. Esse grupo de estudo que vocês fazem, doutor, está também levando em conta esses presos que são reincidentes, inclusive, em crimes bárbaros, em crimes como esses que a gente ouve falar. Porque assim, nós já fizemos até um programa sobre a Suzana Richthofen estar em casa. Dela ter pedido um indulto de Dia das Mães. Gente, vamos combinar. Ela matou a mãe. Né? Esse médico, que agora, recentemente, por problemas de saúde, teve o direito de ir lá esperar a morte em casa.
Gente, acho que eu fui bem popular agora, mas é isso que as pessoas estão desejando. Que ele vá para casa esperar a morte, já que o problema é tão sério. verdade. Enfim, são coisas que aviltam o cidadão comum, porque nós temos medo pelas nossas famílias. Julgamos que essas pessoas que tiram a vida de outras pessoas, barbaramente ou não, elas deveriam ser privadas de vida da mesma maneira que eles privaram a vida no outro. Esse é o pensamento geral. Esse grupo de estudo leva em conta esse tipo de delito? Leva, mas o grupo de estudo ele leva, na verdade, ele é num ambiente acadêmico, então ele está mais focado no desenvolvimento de pesquisas, tanto na realidade, né, indo in loco nessas penitenciárias, analisando números. Fazendo amostras. Fazendo amostra. Dizer que, inclusive, esse grupo ele é coordenado por um professor doutor da Faculdade de Direito da USP, que é o Dr. Cláudio, que é um juiz extremamente conhecido nesta área, tem vários artigos publicados, várias experiência nessa área. Ele é um dos observadores do Fundo Penitenciário Nacional, uma pessoa extremamente técnica para fomentar essa pesquisa. Por quê, doutora Mara? Porque quando nós falamos em sistema prisional, nós temos que antever um outro sistema. Que é o social. Que é o sistema, na verdade, do qual o Brasil é signatário, um sistema garantista de lei. Para que você possa ter uma ideia, a gente possa até fomentar um debate, muitas pessoas acabam usando referência dos Estados Unidos. O sistema americano, ele não tem esse sistema garantista. Lá, a pessoa que comete um delito, ela é retirada da sociedade, se torna, aspas, um inimigo do Estado e é punido para aquilo. Então lá você tem a pena capital em alguns estados, sabe, que é a pena de morte, você tem prisões perpétuas, o que não acontece no país, no Brasil, com um sistema garantista. O sistema garantista ele vai viver, independente do crime que a pessoa cometeu, uma ação estatal, uma ação do Estado para ressociabilizar aquele preso e devolvê-lo à sociedade. Se você faz parte desse grupo de estudo, já estou fazendo uma leitura de que você acha, então, que o nosso sistema é melhor do que o sistema do que acontece nos Estados Unidos. Eu creio que são sistemas diferentes. O que eu posso dizer é que nós temos uma Constituição Federal e ela foi feita por um poder constituinte que instituiu essa norma petrificada, essa norma no país imutável, e ela precisa ser respeitada. Porque se eu quero exigir a lei, eu tenho que respeitar a lei. Então, quando você cita casos como esses, que, por exemplo, uma apenada de um determinado crime de repercussão, ela está recebendo um benefício previsto em lei, e isso causa um temor, na verdade esse temor surge exatamente do desconhecimento comum do cidadão de que aquele sistema de progressão é para poder reinserir aquela pessoa. E quando ela adquiriu, já foi considerado pelo Estado de que ela está capacitada e habilitada para aquilo. Para aquilo. Exatamente. Doutora, a coisa é tão complexa e a minha mente é tão ela ferve tanto que, assim, enquanto você falava, eu pensei no seu discurso sobre... Eu nunca tinha ouvido essa expressão, sistema garantista, mas me veio uma série de outras vertentes, porque aí eu pensei no seguinte: será que também esse sistema garantista, que é tão humanitário, porque ele tem um viés humanitário inegável, será que não é ele também que faz com que o poder dos policiais, da força policial, ser diminuída? Outro dia eu assisti uma cena nas ruas onde uma multidão enfrentava sem medo, com cara e coragem, homens armados da polícia militar. Enfrentava, jogavam pedras na viatura e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nos Estados Unidos, eles não teriam essa chance. Nenhuma, até porque lá o policial ele pode agir. Ele pode atirar e depois perguntar o que está Sim, acontecendo, né? Então, assim, isso não enfraquece o nosso sistema? Não sei, essa é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias no ambiente de estudo, na academia. Qual é o melhor? Eu tenho um monte de perguntas, posso fazer parte do grupo? Pode, aliás, isso Sou bom em fazer perguntas. É importante que a sociedade entenda que esse grupo, ele não é apenas de pessoas ligadas à área jurídica, pelo contrário, nós queremos ali psicólogos, nós queremos ali assistentes. Aberto, doutor? Podemos participar? Pode participar, porque o que acontece? Ali, a pluralidade de opiniões e de vertentes convergem, então, para que uma mudança possa acontecer. Para que você tenha ideia, o grupo, apesar de ser pequeno, ainda ter várias dificuldades, já teve sugestões que foram absorvidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Que bacana. Nós temos pesquisas publicadas
que revelam outras questões do sistema carcerário. Deixa eu ver se eu... E nós não queremos ser o certo, não te cortando. Nós queremos exatamente fomentar esse incômodo. Na minha compreensão acadêmica, que acadêmica que sou também, na verdade vocês estão querendo cientificar aquilo que é empírico, né? Que é na prática. Entendi. Deixa eu saber um pouquinho da Cris, como é que funciona essa oficina literária? Então vocês, passo a passo mesmo, didaticamente, vocês levam o livro... Não posso fazer a pergunta agora? Eu não vou jogar ela de novo para o intervalo. Vai, fala rapidinho. São mais ou menos 15 mulheres que participam do clube e a gente leva o livro, o título é de escolha nossa, né, junto com a FUNAP. Elas têm um mês para ler o livro, a gente volta no mês fazer uma discussão seguinte, intelectual sobre o livro. Isso, e discute o livro. Vamos imaginar que eu cheguei de Marte, desci agora no planeta Terra e não entendo o que um livro pode fazer com a cabeça de alguém. Me diz se você consegue fazer em 2 palavras, qual é o resultado mais imediato? Ele te diversifica a sua leitura de mundo, assim. Ele te propicia experiências que talvez você não fosse viver, senão pelo meio da leitura. Olha, eu quero chamar o próximo intervalo, que infelizmente é para o último bloco, com esse pensamento da Cristiane fazendo um exercício de reflexão junto com você. Imagina você presa num sistema qualquer, por um delito qualquer, onde você não tem contato com a sua família, você não tem contato com o seu animal de estimação, você sequer sabe como está, como as coisas estão correndo no seu dia a dia, naquilo que era seu e familiar, e você tem acesso a um livro. Lembra quando eu fazia os nossos sorteios aqui, eu dizia, vamos viajar? É isso. A liberdade, às vezes, está além das grades. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e agora é aquele momento bacana em que eu agradeço a sua vida e você agradece a minha, juntos comemorando o seu aniversário que acontece nessa semana. Dessa vez só nessa semana, prometo que na semana que vem eu faço pela minha rede social os aniversariantes, tá bom? Então para você que me segue na rede social, que é meu amigo virtual ou não e que aniversaria essa semana, muito obrigada. Muito obrigada por me deixar fazer parte da sua vida, por estar entre nós e por estar contribuindo para a nossa sociedade ser tão melhor. Sabe como é que eu sei isso? Porque se você está na minha vida, eu tenho certeza que você é um cara do bem, você é uma mulher do bem, você é alguém como eu, que quer mudar esse mundo. Então, juntos, vamos lá. Feliz aniversário para você, Maria Eugênia Brunello, que é enfermeira, trabalha na USP e tem, assim, uma série de postagens que você que não segue ela no Facebook tem que seguir, porque ela é uma delícia de ser seguida e, além de tudo, tem um filho lindo. Então, um feliz aniversário para você, antecipadamente, que na quarta-feira, tá? Ela faz aniversário. Junto com ela, Marcelo Guerino. Marcelo Guerino é o reitor de uma universidade, amigo meu, foi reitor de uma universidade, se não me engano, no sul do país, mas ele, antes de tudo, é o meu fisioterapeuta preferido. Por quê? Porque ele se formou junto comigo, tem no mínimo 20 anos que eu não o vejo, mas nós todos os dias nos cumprimentamos.
e nos abençoamos com a nossa amizade persistindo no nosso Facebook. Então, um beijo, Marcelo, tô com saudade. Meu Gueira, tô com saudade de você, viu? Um dia a gente se encontra de novo. Lígia Boareto, nossa jornalista querida, agora eu não sei se a Lígia é a irmã, bom, eu trouxe as duas aqui para não confundir as duas irmãs, ou a Lígia ou enfim, todo mundo sabe. Então, feliz aniversário, Lígia, que eu sei que é o seu dessa semana. Andréa Curti está aniversariando também na quarta-feira. Na sexta-feira, Carmen Monterde. Você sabe quem é? Não sabe quem é? A Carmen. É a Carmen lá do Jack Janine. Isso, minha querida mãezinha. Feliz aniversário para você. E no domingo, é uma pessoinha muitíssimo especial que merece que eu até pare, dê uma respirada para falar dela. Porque ela é a minha filha Juliana Vidotti, que vai me dar uma neta, a Kira, e que está salvando a minha vida nesse período difícil que a gente vem passando aqui, porque toda vez que eu penso que o chão vai sumir do meu pé, eu lembro, gente, a Kira vai chegar através da minha Juliana, que na verdade todo mundo sabe, é minha sobrinha, mas é minha filha de coração, que minha irmã lá do céu me destinou. Então, te amo além da minha alma, minha filha. Deus te abençoe, que dê muita saúde a vocês duas, ao seu marido lindo, e que a Kira venha cheia de saúde para continuar dando vida para essa avó aqui, tá bom? Então, feliz aniversário, te amo, Ju. Bom, vamos voltar aqui, porque senão eu começo a chorar. Então, vamos falar do projeto de leitura. O que muda, então, na cabeça das pessoas, além, viaja e a pessoa abre, tem essa abertura. Para o sistema prisional, você tem algum feedback de que isso tenha... para elas, funcionalmente, tem algum... O feedback delas é sempre muito positivo, assim, do como é bom participar do clube de leitura. Uma das mulheres que participa, inclusive, que é uma das monitoras que organiza o clube lá, ela escreveu um poema uma vez sobre o clube de leitura, que ela fala que é o melhor clube de leitura. É lindo, assim, é gente, emocionante. o rosto dela se modifica quando ela fala disso. Você disse que vocês estão pleiteando junto ao judiciário para fazer com que isso possa ser usado como redução de pena. Como remissão. Como remissão, que chama? Como que seria isso? A gente está articulando, estamos indo conversando, né, estruturando todo o projeto. A ideia é fazer com que outras presas tenham... Porque é voluntário da parte delas, isso? Participar ou não? É voluntário, não é obrigatório por parte da administração penitenciária. Quem tem interesse em participar do clube, participa. Você conhecia o clube? Sim, pelas próprias educandas, elas falam da... Falam mal da Cris pra você. Falam assim, é o momento... A Cris lê muito mal, elas dizem. Não. E nós montamos uma mini biblioteca dentro do semiaberto, que foi assim, angariando os livros e até as prateleiras, tudo para fazer. E aí ficou bonitinho, mas assim, elas falam da transformação da leitura, que elas falam que elas viajam, saem daquele mundo do fechado e vai além da grade, né? Além dos muros. Então, agora, além dos muros, tá? Além dos muros, Dona Vanessa, junto com uma figura que é bastante reconhecida aqui na cidade, inclusive, que é o César, exatamente, que é o proprietário há 30 anos da CRC, uma agência de modelos, enfim, que fez a história de um monte de pessoas que são bem conhecidas aqui em Ribeirão, inclusive a Nianara, né, aqui da nossa casa, que também se formou lá com ele desde pequenininha. Eu mesma levava meu filho pequenininho para fazer propagandas na televisão. Não era para contar, desculpa, Vitor. Ele odeia que eu conte essa história. Mas, enfim, vocês se juntaram a um projeto que já existia ou vocês criaram? Não, já existia. Teve uma época que teve, em 2004 e 2005, e agora a coordenadoria retomou esse projeto. Esteve até a nível estadual. Eu ouvi dizer que esse projeto, que, gente, presta atenção, é um concurso de Miss. Um concurso de Miss penitenciária. Exatamente. Eu ouvi dizer que esse concurso no passado, ele tinha inclusive literatura, ele tinha outras coisas. Sim. Dessa vez é um concurso como outro qualquer de Miss. Sim. O Miss vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Vai ter a Miss Simpatia também. E dessa vez é um concurso comum. Mas nós estamos já com projetos para aumentar. Quem são os jurados? Então, são diversificados. Pessoas que trabalham em ONG
ONGs que nos apoiam, como as Mãos Estendidas, igreja, então alguns membros, e o César também indicou alguns jurados. Tá, alguns fazedores de opinião, com certeza. Deixa eu te Exatamente. perguntar, então se eu sou uma cidadã comum e não estou ligada à penitenciária, eu posso assistir ao concurso, afinal? Sim. Tá? Que é esse convite que está aqui na minha mão. Esse convite nós estamos enviando as pessoas para ir à penitenciária com convidados, né? No dia 17 de agosto, às 1h30 da tarde. Exatamente. E que fica na rua Alfredo Condeixa, 1666. Gente, não dá para mudar o nome dessa rua? Vereadores. Vereadores, presta atenção. Uma penitenciária feminina que fica no número 1666. Superstições à parte, vai acontecer esse festival, né? Esse concurso de Miss, que o César é o coreógrafo, né? Na verdade, é ele quem está organizando tudo, organizando é isso? a parte de jurados, ele fez a seletiva das reeducandas, e está todo envolvido com a parte de algum... E aí a beleza plástica. Temos um apoio, aí as igrejas se juntaram e voluntários de cabeleireiro, de maquiadores estão indo, que lá nós temos muito trabalho de voluntários também. Então, vai ficar assim, acho que vai ficar legal. Olha, de foi cara, bem como organizado. psicólogo, eu já te diria o seguinte, que vai mexer com a autoestima, Exatamente. mexendo com a autoestima, porque, obviamente, um concurso de Miss, autoestima. Mexendo com a autoestima, mexe com a segurança da pessoa, Sim, né? Com a segurança exato. que ela tem, com a projeção de futuro, com a esperança e com um monte de outras coisas. Isso, esse é o objetivo. Acho tudo absolutamente alinhado com as vontades de Deus e do universo que a gente ouve falar. Resta saber, e eu quero saber, você vai ter que voltar para me dizer, se vai estar alinhado também com o que elas vão responder ao Estado por tanto mimos. Né? Porque isso são mimos. Vamos combinar ou não? Não, na verdade, eu não vejo como mimo. Não? Não, porque elas ficam, quanto mais ficarem confinadas, sem ter atividades ou ter perspectivas, na verdade elas já chegam lá, elas já recebem um uniforme, são uniformizadas Elas por são igual. destituídas da identidade delas. Se totalmente alienada ao mundo lá fora. E assim, elas têm essa perda, né, de valores. Então, o desfile, não só para quem desfila, mas algumas que vão assistir, ou toda a penitenciária que apoia, modifica muito. São quantas concorrentes? São Já 34. acabamos, já estamos fazendo assim, olha, eu não posso deixar. Olha, antes de terminar, eu queria rapidinho perguntar, doutor Ronde, muito obrigada pela sua presença, Imagina. Cris também, Vanessa. Obrigada. Mas me responde, Sevandija, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos lá Vão na- derrubar ou não? Não, Sim eu ou não? acredito que eu estou no meu Ministério de Defesa nos interesses do meu cliente. Isso parte por uma questão de sentença que ainda é muito prematuro para dizer. Tá, e eu tô Tem tendo bola que de dizer- cristal, infelizmente. E eu tenho que te dizer que eu estou aqui na torcida. Você queria dar um recado Ai, rapidinho? Fazer um convite para todo mundo participar do Leia Mulheres, dia 19 de agosto, das 2 às 4 no Sesc, aqui em Ribeirão, é gratuito. Então, peraí, vamos devagar. 19 de agosto? Isso, dia 19 de agosto, sábado. Sábado, que das horas? 2 às 4. Das 2 às 4. No Sesc. O aqui que é em que vai Ribeirão. acontecer exatamente? Nós vamos fazer o clube de leitura. Ah, vai acontecer nosso, o clube, com o livro E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira. Muito legal. E aí tá E a todo mundo... autora vai estar presente, Ah, inclusive. E tá todo mundo convidado para ir Todo assistir. mundo, é livre, Muito gratuito, legal. podem... Ó, já preciso sinalizar para vocês que o tempo foi absurdamente curto. Nós precisamos fazer um novo programa, talvez sem Claro. ser nessa próxima segunda. Na outra, a gente façamos outra vez essa pauta para poder falar de um monte de coisas que eu fiquei de falar e tá tudo parado aqui, ó. Eu vou conseguir. Mas o programa Sexo, Arroz Internet de hoje termina com uma homenagem, claro, que você já estava esperando. Eu queria, de onde eles estiverem nesse momento, que os familiares do Raul, a Gi, que o Juan, que a Fernanda, a namorada do Raul, sintam dessa família do lado de cá, minha, eu como mãe, e do Vitor como irmão que era dele, todo o carinho e a imensidão do sacrifício que foi de verdade me permanecer aqui na cidade para fazer esse programa hoje, porque em todos os momentos eu me lembrava de verdade do quanto o Raul se orgulhava de mim e do quanto eu me orgulhava dele. Justamente porque nunca esmurecemos, nunca desistimos de correr atrás dos nossos sonhos. Ele, sobretudo. Então esse programa e todo o esforço envolvido nele vai para você, minha filha. Que Deus o guarde.
Até semana que vem, se Deus quiser.